Yeah. O primeiro versículo de 1 João. Tá bom, primeiramente, definição de missões, É. ministrar para Cristo em outra cultura. A nossa ideia de missões é essa, né? De ministrar em uma outra cultura, é missões. Quando a gente vai para a mesma cultura, isso é evangelismo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E o próximo. Jesus olha para as multidões e diz aos discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, orem ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua colheita. Mateus 9. Então, nós vamos falar um pouquinho agora de como Deus nos chamou e como fomos para a querência e tudo bem. Continuaremos. Vamos lá. Ok, nós somos americanos naturalizados, brasileiros. Estamos no Brasil desde 87. Mais anos do que alguns de vocês. Nós chegamos no Brasil com 2 filhos. Jason tinha 4 e Aaron era bebê ainda. Ele fez 1 ano em Campinas, São Paulo. Morávamos em Campinas para estudar português. Depois Londrina, 5 anos. E depois, mais tarde, fomos para Mato Grosso, Querência, Mato Grosso, com os gaúchos lá. E é onde conhecemos Diogo quando ele tinha 12 anos. Ele foi uma das primeiras pessoas que conhecemos em Querência. Estávamos lá sem os filhos e já estava filmando com uma filmadora antiga, grande como... Essa talvez não é antiga, mas estava filmando para os filhos para mostrar, né, Mato Grosso, que eles ficaram em Londrina com Jeffrey e a Laura. Jeffrey Edwards é o irmão do Jay, para quem conhece Laura e Jeffrey. E eles ficaram cuidando. E nós fomos com 2 pastores. Um foi Jesus França e um outro da Igreja Holiness. Para uma pesquisa lá. Jay já tinha um chamado para Mato Grosso, que ele vai falar mais depois, mas não sabia onde, que cidade, que vila, onde íamos. Então eu fui. Ele já tinha feito 3 ou 4 viagens para Mato Grosso, perto dos anos 90, 91, 92, cada ano. Durante nossas férias, ele viajou sozinho, sem eu, para Mato Grosso, com outros homens, sempre. E eu fiquei em Londrina com os meninos até que ele sabia que tínhamos que ir para lá. Então, eu queria falar um pouco mais da família. Nós temos uma nora brasileira, uma nora americana, um genro americano, mas ele tem o sobrenome Veríssimo, que é português. Então, nossa filha nasceu em Mato Grosso e temos 4 netos nascidos no Brasil. Temos 8 netos em total e agora todos estão morando longe de nós, nos Estados Unidos. Mas todos amam o Brasil e vão estar torcendo para o Brasil agora na Copa. Então, eles amam o Brasil e sabem português. Eu nasci em Oklahoma, nos Estados Unidos, numa família bem metodista. Meus avós e bisavós, todos eram metodistas, fiéis. Sempre íamos para a igreja todo domingo. E só que eu não entendi muito sobre salvação até que eu tinha uns 13 ou 14 anos. E um grupo foi para a nossa igreja, chamava Lay Witness Mission. Um final de semana e muitas pessoas estavam dando testemunhos como suas vidas mudaram, conhecendo Cristo pessoalmente, né? Eu vi muitas histórias e eu aceitei Cristo naquele fim de semana. E depois, na mesma noite, eu fui para casa
e orei em meu quarto mais para Deus. E eu dei toda a minha vida para Deus, né? Para Ele ser o Senhor. Ninguém falou para mim fazer isso, mas eu fiz e eu senti que eu estava cheio do amor de Deus. Eu não tinha mais medo que eu tinha antes, eu não era tão tímida, eu tinha mais coragem e amor, né? Então eu fui para a escola depois disso, sorrindo para todos, né? Mostrando amor de Deus. Eu mudei em casa, eu tinha mais amor em casa também. Então, Cristo mudou minha vida. E depois disso, e talvez antes também, eu sempre tinha interesse em missões. Minha mãe tinha uma tia da minha mãe, era uma missionária para a África com a igreja metodista, e meus pais tinham outros amigos missionários. E então essa tia da minha mãe, ela estudou no Asbury, que onde eu conheci o Jay, onde teve aquele avivamento uns 3 anos atrás. E eu sabia que tinha muitos missionários lá, filhos de missionários. E eu visitei várias universidades. Eu queria uma cristã evangélica e Deus me guiou para estudar lá. E só que eu não fui lá procurando um Jay assim. Eu não estava procurando alguém, um agricultor que queria mexer de fazenda e coisas assim, porque eu era de Oklahoma e Kansas, onde tem muitas fazendas, muita agricultura, era mais trigo. Eu sempre falo, se eu queria casar com alguém assim, eu teria ficado lá em Oklahoma ou Kansas, porque vai para Asbury, onde tem missionários, né? E era uma região bonita com cavalos, corrida de cavalos em Kentucky, mas ele era quase o único agricultor lá. E uma amiga minha, e ela conhecia o Jay, porque Jay não ia sempre, ele foi era diferente, não era semestres, mas ele não estava sempre lá. Mas essa amiga, ela falou que eu deveria conhecer ele, porque ela ia visitar o Brasil aquele ano com os pais do Jay nas férias, e ela sabia que eu gostava de espanhol. E ela chama Phyllis. E eu trabalhava para meu avô em Oklahoma nas férias, sempre, cada verão, quando era colheita de trigo, e eu trabalhava. Eu gostava, em vez de trabalhar numa loja, e eu gostava, eu dirigia trator e andava a cavalo, eu gostava do campo assim. E essa amiga falou, deve conhecer o Jay lá, porque ele é do Brasil e português é quase igual a espanhol, né? Então, e ele estava morando com os avós também numa fazenda. E ela achava que eu tinha muito em comum com ele. Então, nós estudamos juntos e na aula de biologia. E eu pensei, ok, acho que este é aquele Jay, né? Eu sabia o nome que era para mim procurar, porque eu tinha que obedecer minha amiga. Ela era 1 ano na frente, 1 ano mais velha, eu estava obedecendo ela para formar um grupo de oração, para orar para os missionários que iam para outros lugares, né, no verão. E eu cheguei e eu falei para ele, no refeitório, que minha amiga estava lá no Brasil com os pais dele, e ela falou que eu deveria conhecer ele e formar um grupo de oração, e eu falei tudo, né, numa frase, né. Tudo de uma vez. E, eu falei, ok. E que deveria formar um grupo de oração, e é isso que ela me mandou. Então,
foi assim que nós começamos a estudar juntos e ir para a igreja juntos, com mais um amigo que era nosso amigo. Mas foi assim que começou. Ok, acho que é isso. Eu fui criado em lar cristão. Aceitei Jesus quando era bem novinho, não lembro a idade. E sempre queria servir a Deus, queria ser cristão. Então, mas eu também queria ser agricultor. Eu sabia desde que eu sabia qualquer coisa, eu sabia que eu ia ser agricultor. Muita gente pensa, eu não sei o que eu vou fazer, será que eu faço isso? Eu não tive nada disso, eu sabia o que eu ia ser. Então, eu queria ser um agricultor. Deus chamou meu pai para o ministério quando eu tinha mais ou menos 8 anos. Ele foi pastorear uma igreja. Eu não gostei muito, mas tudo bem, a gente ficou na fazenda, eu gostei da igrejinha. Mas daí ele chamou meu pai para missões 2 anos depois. Sei lá o que é missões, mas Deus chamou ele para missões para o Brasil. Não sabia se fazia parte de Indiana ou não, mas Brasil, missões, eram palavras totalmente sem sentido para mim como menino. Então, quando eu percebi que nós íamos ter que sair da fazenda para ir para o Brasil, eu fiquei muito, muito triste. Meu pai estava estragando minha vida, né? Com aqueles aninhos que eu só tinha, eu já percebi que minha vida ia ser estragada. Então, eu não queria sair da fazenda. Mas meus pais não me escutaram tanto, né? Eles estavam servindo a Deus, seguindo Ele como deveriam fazer. E nós viemos para o Brasil. Gostei do meu tempo no Brasil, tive amigos brasileiros, gostei. Não tinha nada contra o Brasil, contra português, contra isso. É que eu queria tocar lavoura, né, ainda. Então, quando formei com 18 anos, voltei e comecei a trabalhar com meu avô e na agricultura. Eu pude ainda fazer isso porque ele ainda estava tocando lá soja, milho. Então, quando conheci a Cristina, fiquei sabendo que ela achou que tinha um chamado missionário. Então, eu falei, Cristina, então nós não devemos namorar, pois eu não tenho chamado missionário, eu não vou ser missionário, eu não gosto de viajar, já viajei demais. Eu sempre quis tocar a lavoura e é isso que eu estou fazendo, estou começando e vou continuar. Se você casar comigo, nós vamos ficar no mesmo município por 40 anos. Se eu não sair do município, tá de bom tamanho para mim, né? Aí ela achou um pouquinho absurdo, mas eventualmente ela aceitou, apesar que eu não era aquele Jay que ela estava procurando. You never said. Não, Take care. eu ia falar outra coisa, já esqueci. Mas eu estava procurando um homem mais alto, loiro, e que sabia espanhol, que ela já falava espanhol. Ela não gostava do português porque ela falava espanhol. Eu ia falar, ele foi para a faculdade só para achar uma esposa. Ele fala isso, uma faculdade evangélica para achar uma esposa. Ele nunca pensou que ia terminar a faculdade, falou que estudou lá. Estudei psicologia, não tinha agronomia. Gostei de psicologia também, estudei. Estudei psicologia para conquistar uma moça. A única matéria básica que ele fez foi biologia, que tinha aula no verão. E então, foi assim que nós conhecemos. Ok. Então, nós casamos em 79. Temos 47 anos de casados agora. Obrigado.
Ai, quantas vezes eu errei essa. Então, casamos em 79, começamos a tocar lavoura e eram anos difíceis na lavoura. Lavoura sempre é difícil, mas eu gostei, né? Gostava. Nós tínhamos um missionário amigo, reverendo Clevenger, que o Diogo falou para mim hoje que ele pegou a última turma de ensino do Cleve quando já estava aposentado, mas estava voltando para o Brasil para dar umas 2 aulas dele. E ainda bem que o Diogo pude conhecer, porque é um herói na fé mesmo. Mas ele parava na nossa casa, indo da sede para o leste. Ele ligava: eu posso passar a noite com vocês aí? Eu estou a caminho para tal lugar. Pode. Aí ele vinha, dormia lá e conversava com a gente. Jay, nós precisamos de vocês lá no acampamento Shalom. Quantos já foram no acampamento Shalom? Oh, bastante gente. Nós precisamos de vocês lá para que o casal que está lá pode tirar as suas férias e tal. Você pode fazer isso 1 ou 2 anos? E eu falei, não. Nós não podemos fazer isso. Porque a agricultura não é o tipo de coisa que você pode largar e pegar de novo. Eu tinha 5 proprietários que estávamos arrendando a terra deles. Nós tínhamos equipamentos, tínhamos prestações no banco para pagar. Não é uma coisa que você entra e sai. Simplesmente não funciona assim. Então, falei, não. Pronto. Seu pai fez o acampamento. Meu pai construiu o acampamento Shalom, o pastor Max. Então, ele fazia essa pergunta quando ele parava. Uma vez, ele falou, Jay, mas pelo menos você oraria sobre a questão? Como é que você faz quando alguém pede você orar sobre uma coisa que você não quer fazer? Você já sabe que não quer fazer, sabe que não pode fazer, sabe que não é por conta deles estarem pedindo você para fazer aquilo, né? Que direito ele tem de fazer uma colocação dessa? Mas eu, como bom cristão, falei, sim, eu vou orar sobre isso. Então eu orei, Deus, se o Senhor quer a gente no Brasil, no acampamento, por favor, escreve na parede. Por favor, fala em voz alta durante um culto para todo mundo ouvir, para eu não poder falar que não ouvi. Qualquer coisa assim. Mas Deus não respondeu àquela oração. E eu sabia que se Deus quisesse falar comigo, ele não ia conseguir, porque meu coração estava fechado. Então, eu realmente orei sobre isso, né? Nós oramos. E nós estávamos servindo a Deus, né? Estávamos trabalhando na igreja, levando gente para a igreja, sempre fizemos isso. Então, mas eu realmente comecei a orar, e daí parecia que talvez Deus queria a gente no Brasil. Aí, então eu parava. Aí quando eu parava, esse sentimento foi embora. Tá vendo, Deus? O Senhor não está me chamando, porque foi embora. E aí eu pensei, bom, eu não sei se era eu que estava falando comigo mesmo ou não. Então eu orava de novo, com sinceridade. Aí parecia que era o que a gente deveria fazer. Mas por quê? Eu tô me colocando nessa prensa espiritual, dizendo para mim mesmo que Deus quer uma coisa, quer que eu faça uma coisa que eu não quero fazer. Eu estou me oferecendo porque eu acho que eu devo, e eu não quero, mas agora eu estou me convencendo daquilo. Para com isso, Jay.
Então eu parava. E foi embora. E eu ficava com um pouquinho de raiva contra Deus, né? Uma raiva controlada. Uma raiva... Não era bem raiva. Acho que vocês entendem. Raiva frustrante. Raiva frustrante. Então, tudo bem. Aquilo durou 1 ano e meio. Então, né, durante 1 ano e meio. Culminou em agosto. E nós estávamos com a lição de Isaías. Na escola dominical estávamos trocando de líderes, de quem dava a lição. Estávamos em 6 casais e fomos trocando. Nossa lição caiu em Isaías 6. Eu estudei para a lição. Isaías 6 é onde diz... Isaías fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí eu dei a lição, eu estudei a lição, não tem nada a ver comigo, né? Eu estudei, entreguei a lição, mas depois eu fui pensar, sabe uma coisa? Isaías se voluntariou, né? Isaías levantou a mão e se voluntariou. Eis-me aqui, envia-me a mim. E eu pensei, Deus, isso não é justo. Esse pensamento está errado. Porque olha o que o Senhor fez para Isaías. O Senhor deu para ele uma visão. Se o Senhor faz isso para mim, se o Senhor me bota num templo e está chacoalhando e fumaça e anjos voando para lá e para cá, e um altar e brasas, e me pega uma brasa do altar, toca na língua, eu também vou falar, opa, eis-me aqui, Senhor. Né? É diferente. Então, aquela noite, eu não consegui dormir, eu levantei, eu andei entre o galpão e a casa umas 2 horas, né? Eu ia falar que eu estava orando, eu estava orando, mas eu estava reclamando mesmo. Então, reclamando com Deus que eu não gostei de nada. Mas eu não gostei mais do jeito que Deus não estava falando comigo. Ou estava, eu não reconhecia, sei lá. Culpa dele. Então... no próximo dia estava roçando e eu estava dirigindo o trator e eu tive uma experiência, era um pensamento mesmo. Deus me deu um pensamento muito forte e eu me via diante de Deus. Eu não parei de tocar o trator nem nada, né? Continuei trabalhando durante esse tempo. Foi muito rápido, mas muito impressionante. Eu estava diante de Deus e eu tinha caixas atrás de mim, caixas de papelão. Em cada caixa estava escrito o que eu e a Cristina tinha feito para Deus, né, na terra. Tudo que você imagina que a gente vai fazendo no serviço de Deus, né? Fiz isso, fiz aquilo, blá, blá. Estava cantando com minha irmã, tínhamos gravado uns CDs, estávamos levando gente para a igreja, estávamos na escola dominical, eu era o presidente de Homens para Missões naquela região e várias coisas. E Deus olhou para mim e Deus falou, por que você não fez o que eu queria que você fizesse? Quando ele fez aquela pergunta, eu pensei, me dá só um segundinho, já falo. Porque parecia uma pergunta acadêmica, né? Então, por quê? Com certeza eu tinha um motivo muito bom. Mas aí Deus falou de novo,
a segunda vez, a mesma pergunta, por que você não fez o que eu queria que você fizesse? Segunda vez, quando ele falou, minhas caixas começaram a derreter. E derreteram e entraram nas frestas do chão. Simplesmente sumiram as caixas. E eu estava lá só com essa pergunta. E dessa vez, a pergunta parecia, a resposta parecia tão absurda. Como é que eu poderia arrumar uma água? Como é que eu, um simples humano, não fiz o que Deus queria? O que é que eu estava pensando? Cadê a lógica nisso? Não tem nenhuma lógica nessa cabeça. Se eu vivi a vida e não fiz o que Deus queria. Né? E aquilo doía meu coração. Eu chorei. Eu chorei bastante. Mas não parei de trabalhar, porque trabalho é muito importante para o agricultor. Então eu rocei para lá, rocei de volta. Quando cheguei de volta era mais próximo da casa. Eu entrei, Cristina não estava lá naquele dia. Eu entrei, eu li um artigo que ela provavelmente ela deixou de propósito, não sei, na mesa sobre era da OMS mesmo, da nossa denominação, de pastores em Colômbia que estavam dando suas vidas para o Evangelho. E isso me tocou muito. Eu chorei de novo pensando sobre isso. E aquela noite, quando entrei, falei para a Cristina que eu queria ficar a sós com Deus um pouquinho. E eu li a Bíblia, mas o que eu mais fiz foi peguei um papel em branco, uma caneta, e eu escrevi um contrato com Deus. Nesse contrato, eu coloquei que eu entendi, pelo meu pensamento, hoje à tarde no trator, eu entendi, porque não era só um pensamento meu, eu entendi que era diferente. Então, eu entendo, Deus, que talvez o Senhor esteja confirmando que a gente deveria ir para o Brasil. Se for o caso, eu gostaria que o Senhor me desse uma confirmação espiritual. Como é que eu não fui mais específico, não sei. Mas me dá uma confirmação espiritual. Então, dobrei o papel, coloquei na gaveta debaixo da cueca e pensei, bom, aí terminou, isso daí terminou, porque tudo com Deus demora muito. Então, só que não era 1, 2, 3, 5, 10 anos, naquela mesma semana, nós estávamos, eu acho que era quarta, estava no estudo bíblico, 3 homens, um não veio, e era eu e um outro amigo, um médico, e nós fizemos um pouquinho do estudo, mas aí nós ficamos só conversando, e ele perguntou, e o negócio do Brasil? E eu falei, como nós sempre falamos com todos os nossos amigos, estamos orando sobre isso. E ele falou, é muito bom ouvir isso, porque eu estou sabendo há um bom tempo que era para você ir. Eu falei, Marcos, eu não falei isso. Você falou, você acabou de falar para mim que você ia para o Brasil. Eu não falei isso, eu não sabia, eu não sei ainda. Nós não tomamos essa decisão. Falou, Jay, você acaba de falar isso para mim. Marcos, eu não falei isso. Né?
Um argumento desse, você pode ir longe com o cônjuge ou com o irmão. Falei, não falei. Falou, eu não falei. Falou sim. Mas com um amigo, você não pode ir muito longe, né? Depois de 2 ou 3, morre. Então, aí eu contei para ele, depois disso, eu fiquei pensando, será que essa é a minha confirmação espiritual? Porque eu não aprendi com Gideão e fiz uma coisa física, né? Mas aí eu contei para ele a experiência do trator e tal, e que eu tinha pedido uma confirmação espiritual para Deus. E que agora que deu isso entre nós, eu não sabia se isso era aquela confirmação. Em inglês ele falou, well, I would say so. Ele falou, eu diria que sim, né? Então, aí eu pensei, oh, Jay, você acaba de se colocar na situação que se você não fizer isso, você vai estar quebrando o contrato que você fez com Deus. Isso daí eu entendi. Né? Muita coisa era neblinosa para mim, mas quebrar o contrato não era. Então, eu secamente eu falei, ok, eu vou perder, eu vou largar, vou abrir mão do meu sonho de uma vida inteira para passar 2 anos no Brasil cuidando do acampamento e talvez não vou nunca mais voltar para a agricultura. Mas tudo bem. Eu acho que é isso que Deus quer. Então, se é isso que Ele quer, é isso que eu vou fazer. Secamente eu fiz isso sem nenhum desejo de fazer. Começamos a vender o equipamento e de plantio e depois da colheita, vendemos o equipamento da colheita. Então, aquela mesma noite, nós estávamos voltando. Depois eu peguei Cristina do estudo bíblico dela e ela falou, quando eu não tinha contado nada para ela, né? Aí eu falei meio por cima sobre o negócio no trator, sobre o contrato, sobre o que aconteceu com o Marcos. Eu contei o minuto a versão de 10 minutos. E ela falou, vamos lá falar com seus pais, então. De início, ela falou, eu não sei se eu estou pronta para isso. Né? Mas ela queria ir, ela só não gosta de surpresas. Mas tudo bem, ela superou a surpresa e tá bom. Aí nós fomos para ver meu pai e meus pais. Quando nós falamos para meu pai, ele tem um jeitão meio, como é que era a palavra hoje? Arrogante. E ele estava sentado lá e eu falei que nós íamos para o Brasil, achei que era isso que Deus queria. E ele falou, bom, você quer saber quando eu sabia? Eu falei, sim, porque acabei de tomar a decisão. Ele falou, não, eu sabia domingo à noite. Estava dirigindo do norte de Indiana, voltando para cá, e Deus me confirmou que você ia. Na mesma hora que eu estava andando para lá e para cá, entre a casa e o galpão, Deus confirmou para meu pai. Né? Então, tive 2 confirmações na mesma noite. Ok, tem muita outra coisa, mas depois daqueles, vou pular para frente, depois daqueles 2 anos, eu descobri que existe Mato Grosso, né? Quando estava no Brasil. Então, eu estava estudando. Eu volto para Indiana e trabalho para um agricultor agora, porque quase não tinha jeito de voltar eu ser o agricultor. Agora é só um empregado de agricultor. Ou eu monto um grupo de investidores e vou para Mato Grosso. Deus nos ajudou a fazer o segundo, mas eu tive que fazer várias viagens. Nessas viagens, eu vi o povo gaúcho
lá em Mato Grosso, na fronteira agrícola, morando, trabalhando em cidadezinhas pequenas, muito sofrido, totalmente sem Deus, e sem igreja, não tinha católica, não tinha Assembleia de Deus, não tinha nada em muitas desses vilarejos. E Deus quebrou meu coração para os gaúchos pioneiros. Realmente, e a tal ponto que eu falei para a Cristina, se da gente montar grupo de investimento ou não, nós vamos lá em algum lugar trabalhar com esse povo. Deus me chamou para isso. Deus me deu um amor para esses gaúchos lá, né? E para o Diogo, mesmo não o conhecendo ainda, né? Então, mas Deus nos deu investidores e tal, e nós fomos para lá. Agora, aonde? Porque a fronteira agrícola é um lugar meio grande, do leste de Mato Grosso. Eu sabia que tinha que ser no leste, e o centro e o oeste já foram feitos, era o leste agora, nos anos 90. Então, pastor Jesus França, da Igreja Missionária, e pastor Mac, da Holiness, fizeram uma viagem com a Cristina e eu, e nós fomos decidir onde instalar, porque futuramente teria uma igreja lá, idealmente, né? Tínhamos pouquíssimo dinheiro, comprei um veraneio, ano 68, e era um carro bem, isso era 92 ou 3, e compramos esse veraneio, tinha buraco no chão, eu tampei esses buracos e tal, e fomos. Então, chegamos em Canarana, depois, no dia seguinte, alguém falou, vocês devem conhecer a Gaúcha do Norte, fica pra cá. E não tinha placa nem nada, tinha que ficar parando caminhões e perguntando para onde ir. Nós fizemos isso durante umas 3 horas. A condição da estrada é que nunca tira da segunda marcha, né? No momento que você tira da segunda para a terceira, você já vai reduzir de novo, deixa na segunda mesmo. Então, viajamos 3 horas, tivemos que baixar os vidros, porque a poeira entrava por baixo nesses buracos no chão, no assoalho, e era muito quente, estávamos suados, o carro estava tão cheio de poeira quanto a poeira do lado de fora, não tinha nenhuma diferença. Chegamos numa vila onde tinha 8 casas e um prédio comunitário que cabia umas 30 pessoas estourando, mas não tinha ninguém. Todas as casas eram abandonadas. Nossa primeira experiência. Aí eu desci do carro, um dos pastores estava na frente comigo, a Cristina estava atrás. Eu fui abrir a porta dela, ela estava chorando, né? E assim, fazendo assim, e tinha lama no rosto, e ela tinha tanta poeira no cabelo que ela não podia nem passar os dedos no cabelo. E eu queria que ela descesse e ela recusava, não vou obedecer. E os pastores olharam para mim, olharam para ela, oraram. Oh, Deus. Aí, finalmente ela desceu, andou um pouco, sentou no carro de novo e decidimos voltar. Então, voltamos 3 horas do mesmo jeito. Naquela noite no hotel, ela teve que lavar o cabelo 3 vezes para poder passar escova de novo. E eu falei, Cristina, amanhã nós vamos para Querência. É o dobro da distância que nós fomos hoje. E a estrada é a mesma. Não é a mesma, mas vai ser igual. E naquela noite nós oramos, não resolvemos nada.
Na manhã seguinte, ela falou, Jay, eu vou, porque vai que você gosta desse lugar. E eu cheguei até aqui e eu não vi, né? Mas talvez poderíamos morar nessa cidade e você ir trabalhar com o povo e voltar, né? Mas se vai para Querência, se você for, eu vou também. Então, ela falou, mas se nós vamos para Querência, vamos orar a Deus que Ele nos dê agora uma pessoa de lá, aqui em Canarana, que possa falar com a gente sobre Querência, para ver se vale a pena ir. Opa, é um pedido meio grande, né? Meio aleatória. Então nós oramos, ó Deus, por favor, nos dá essa pessoa para falar de Querência. E rapidinho, Deus nos deu o agrônomo de Querência, que ele estava onde eu ia, a próxima parada minha em Canarana, ele estava lá. E ele falou, sim, eu posso falar de Querência, mas vocês vão para lá hoje? Eu falei, essa é a ideia. E ele falou, só estou aguardando o ônibus, eu posso ir com vocês. E eu falei, tudo bem. E ele falou, e você não vai chegar mesmo se você não tem alguém que está ensinando? Eu falei, mas a estrada não é reta para o norte? Ele falou, mas tem ponte que caiu. Você vai ter que ir para cá 25 quilômetros e entrar num pasto e ficar abrindo e fechando cancelas até você passar a ponte e depois voltar para a estrada. Eu não ia nunca chegar. Então, ele foi conosco, ela conversou com ele, ela gostou mais da viagem, apesar que era a mesma coisa. Era o calor, era poeira, mas ela ficou fazendo perguntas, o que tinha lá, e blá, blá, blá. E ele foi respondendo as perguntas dela. Muito melhor a companhia dele do que a minha. Então, na metade do caminho, houve um barulho, pum! Né? E falei, ué, descemos do carro e os pneus tinham abertos. Assim. E pensei, ai. Eu tinha consertado esse ponto de terminal, como é que é? Terminal de direção. Eu tinha consertado em Londrina, mas talvez o cara não colocou a porca bem, eu não sei, mas não tinha mais ele. Então, eu pensei, bom, eu guardei o velho, mas eu não sei de qual lado, porque um é curto, um é longo. Então, eu peguei a caixa de ferramentas e eu pensei, oh Deus, que seja o lado certo, né? E era o lado certo. Macaqueamos, colocamos de volta, mas não tinha porca. Eu coloquei uma chave de pressão muito bem apertado em cima e serviu como porca. E nós continuamos a viagem, assim mesmo. E então nós só estávamos parados com essa quebra que poderia levar 2 dias para consertar, nós estávamos parados uns 15 minutos. Então, um milagre. Chegando em Querência, era tão feio. Era de noitezinha, tinha fumaça de 26 serrarias pairando no ar, tinha cada boteco tinha sua lâmpada na frente que brilhava, que dava um pouquinho de luz na rua, mas pouca coisa. E, nossa, era feio. Era tudo tons de cinza, né? Só tinha isso. E eu pensei com a Cristina, eu nem sei o que está passando pela cabeça dela. Mas eu não falei nada. Mas nós fomos para o Hotel do Paulo, que é o único hotel, e ele estava cheio. E
ele falou, mas o Genésio da padaria tem sala agora, talvez ele tenha espaço, abriu agora. Nós fomos lá no Genésio da padaria, que também era a rodoviária, que também era o correio, e eu não sei que mais que ele era. Ele era o eletricista também da cidade. Então, mas o pão estava mais ou menos. Então eu falei, vocês têm 2 quartos para nós? Ele falou, eu ainda tenho, porque eu abri 5 quartos e tinha 2 ainda, para os pastores, para nós. Então, fomos para os quartos. Até hoje, é o quarto menor que eu já vi na minha vida. Cada cama tinha essa largura, né? E tinha essa largura entre as camas, né? Então, quase dava para tocar os laterais. E era para ser um forno mesmo, né? Poderia assar pão lá. Então, entramos e a Cristina estava do mesmo jeito, o cabelo dela, eu tomei banho rapidinho, aí ela entrou e começou o processo de lavar várias vezes o cabelo. Uma dessas vezes ela estava com todo o cabelo ensaboado e acabou a água. Aí ela falou, Jay, acabou a água. Aí, opa. Então eu fui falar com o Genésio e ele falou, tá, então eu vou ligar o gerador, aí eu ligo a bomba vai jogar água para a caixa grande e depois de ter uma água lá, vai cair na caixa dos dormitórios onde vocês estão e daí vocês vão ter água fria do fundo do poço, né? Ele falou, tá bom, e falou, em 10 minutos, 15 por aí, vocês vão ter água. Ótimo. Então ela esperou, nós conversamos e depois ela pôde terminar de lavar o cabelo. E assim que ela terminou e nós conversamos, eu acho que nós oramos e ela deitou, dormiu. Assim, né? Bem assim. Aí era tão quente, eu pensei, como um humano pode dormir nesse calor? Tinha um ventilador lá e eu pensei, bom, ela já dormiu, ela não precisa do ventilador. Então eu botei só para mim o ventilador, ela nem reparou. E eu suava de um lado, virava suave do outro. E eu pensei, nossa Deus, será que eu devia ter voltado para Indiana ou sei lá o que eu orei. Eu não dormi aquela noite porque logo depois a luz acabou, o ventilador parou, né? Aí assim que quando chegou numas 60 graus, eu fui abrir a janela. Pensei, bom, vai ajudar um pouco. Abri a janela, estava bem mais fresco lá fora. Deitei, aí veio o zumbido. Um coral, já entrou um coral. Não, tinha uma limoeira bem aí, eu não sabia. Eu fechei a janela, aí o resto da noite era só pernilongo batendo, né? Era miserável, uma das noites miseráveis da minha vida. Na manhã seguinte, ela acordou primeiro, ela estava bem alegre, descansada e falou, Jay, eu tenho muita paz nesse lugar. Eu acho que é aqui mesmo que Deus quer que a gente venha. E eu falei, eu também acho. Então, Deus na nossa situação especificamente, Deus me deu um chamado para trabalhar com o povo gaúcho, os pioneiros,
mas Deus confirmou o local através dela, né? Então, com certeza não é sempre assim, mas tá bom. Vamos ler uns versos para terminar. Qual é o próximo verso? Se Deus nos livrar ou não, nós o serviremos. Tinha uma música assim, eu gostei muito dessa música. Tá bom, pode ir o próximo. O Deus em quem confiamos é capaz de nos livrar, mas mesmo que Ele não nos livre, nós o serviremos. Isso é o verso-chave do livro de Daniel. 3 é uma parafrase mais do capítulo 3, versos 17 e 18. Próximo. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Marcos 8, isso serve para mim, né? Na minha história diante de Deus. Próximo. O que está te segurando seguir Deus com todo o seu coração? O que estava me segurando era agricultura, era fazenda. Você não acha interessante que eu queria tanto ser agricultor e Deus me deu esse desejo como menino e depois eu fui treinado 10 anos em Indiana para quê? Para que eu pudesse trabalhar em agricultura com os gaúchos. Se eu também não fosse agricultor, eu não teria sido aceito, né? Interessante como Deus faz as coisas, né? Próximo. O que está te segurando? Seguir Deus com todo o seu coração. 3 coisas. Medo. Não podemos dar lugar ao medo. Amor perfeito lança fora o medo. O egoísmo. Eu quero isso, não quero aquilo. Era o meu caso nessa história. Que não pensemos assim. Filipenses. Orgulho. Orgulho do quê? Temos algo que não recebemos de Deus? Agora vamos ler esses 3 versos. Próximo. Medo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O amor perfeito lança fora o medo. Egoísmo. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente de seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. E o último, orgulho, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se não tivesse recebido? Temos algo que não recebemos de Deus? Não, né? Cada conquista que nós temos, Deus nos deu a inteligência ou a saúde. Deus nos deu. Quando nós estávamos lá de início, nós conhecemos Diogo e eu gostaria de falar mais meia hora sobre Diogo, mas eu não posso hoje. Isso vai ficar para a próxima oportunidade. Mas ele foi um filho nosso. Ele é um pouquinho mais velho que os nossos filhos. Viajou conosco para fazer compras em Goiânia. Ele fez parte da família durante um certo época da vida dele. E durante uma época anterior, ele era bastante rebelde e fez muita coisa, mas Deus protegeu ele. Nós oramos por ele e Deus trouxe ele de volta. Mas eu vou falar mais alguns detalhes depois. Eu vou entregar de volta pro Diogo para encerrar.